Olá, graça e paz, povo lindo! Passando aqui mais uma vez para compartilhar algo de Deus para nossas vidas. Mas antes da gente ir para a porção preciosa da palavra, quero te pedir aquela ajuda. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e seja ponte na vida de alguém. Compartilha, curte, comenta, porque isso vai crescer o canal e vai crescer também a potência que ele tem de alcançar mais almas que receberão de Deus através desses vídeos, amém? Então se inscreve no canal, curte, compartilha e vem comigo nessa jornada, amém? Eu hoje gostaria de compartilhar algo de Deus para a sua vida, que está lá no livro de Jonas. Vai lá e abre a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega caderno, pega caneta e vem comigo aprender um pouquinho mais de Deus. A gente já ouviu muito sobre esse livro, muito sobre esse profeta. Alguns chamam ele de profeta fujão. E eu hoje gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração e que foi de muita valia para mim, para que eu também pudesse ser edificada através dessa palavra. Então vamos a partir da leitura do Senhor. A partir do verso 1. Abriu a sua Bíblia? Pegou aí? Tudo ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estaremos entrando agora na sua palavra. Que o Senhor possa edificar cada um, Pai, que vai ter acesso a esse vídeo. Que o Senhor possa nos ajudar a compartilhar para aqueles que ainda não vão assistir, mas que esse vídeo irá chegar, irá alcançar e também serão impactados pela tua palavra. Que o teu povo saia daqui, Senhor, renovado, com uma palavra de vida que nos ajuda a ser transformado, edificado e nos ajuda a entender o plano de salvação que o Senhor tem para com a gente. Em nome de Jesus, amém? Agora sim a gente pode entrar na palavra. E eu vou fazer leitura aqui na minha versão e vai dizer assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a cidade de Nínive e anunciai o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, aonde encontrou um navio que estava de partida, comprou a sua passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e começaram a lançar as cargas ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Ah, Jonas foi se esconder no porão. Por isso que muitos o chamam de profeta fujão. E aqui, queridos, eu quero começar a compartilhar algo para vocês que a gente precisa entender. Jonas era o profeta daquela época. Jonas era o homem escolhido, porque naquela época Deus só falava com o povo através dos seus profetas. Hoje nós vivemos um tempo diferente, onde o véu foi rasgado e nós temos acesso a Jesus. Mas naquela época, o profeta era verdadeiramente a pessoa que Deus usava para enviar as suas mensagens. E eu começo a perceber que o profeta nada mais é, querido, do que um mensageiro. O profeta era escolhido para ser o porta-voz. O profeta não é escolhido para ser juiz, para ser advogado. O profeta, ele simplesmente entrega aquilo que lhe foi dado. E Jonas não queria entregar a mensagem ao povo de Nínive, porque Jonas conhecia aquele povo. A Bíblia vai dizer que não havia povo mais cruel. Era um povo que matava, sabe, com requintes de crueldade os seus inimigos. Era um povo que era inimigo natural ali do povo de Israel. E Jonas provavelmente já deveria ter visto muitas coisas
e difíceis de acreditar, vindas daquele povo de Nínive. Então o profeta se esquece por um momento que ele é apenas o porta-voz e ele deixa que a vontade dele, que o eu dele fale mais alto. E ele não aceita a direção que é dada por Deus. Queridos, fica aí a primeira dica desse vídeo, dessa palavra para você hoje. Ainda que a sua vontade grite, comece a submetê-la ao Senhor, porque nós não estamos aqui para ser juiz nem advogado, nós estamos aqui para sermos mensageiros. Então, o que Deus te entregou, você entrega. O que Deus falou para você falar, você fala. O que Deus manda você fazer, você faz. Se você se colocou nessa brecha, se você entendeu que você é um profeta de Deus, você precisa estar alinhado com o que é vontade de Deus. Tem muita gente pegando o versículo que diz que a nossa vontade está lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela só é boa, perfeita e agradável se cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Porque se fosse assim, viveríamos a nossa própria vontade. E essa sim é duvidosa. Essa sim é movida por sentimentos, por emoções que nós não conseguimos controlar. Foi o que aconteceu com Jonas, movido pela raiva, movido pela ira, movido por sentimentos que já estavam ali acumulados no coração dele. Ele se achou no direito de julgar aquele povo, que aquele povo não era merecedor da graça divina, da dádiva da misericórdia que o Senhor tem por nós. Ei, queridos, não é você que determina, não, quem vai ou não ser salvo. Não somos nós que determinamos de quem o Senhor vai ter misericórdia. O Senhor ama a todos e tem plano de resgate para todos. Então se coloque na brecha. Deixa ser apenas uma ferramenta de Deus. Oh, aleluia! Jonas não queria entregar a mensagem. E nesse momento eu quero trabalhar com vocês de acordo com algumas palavras que quando eu fui lendo o texto, essas palavras saltaram aos meus olhos e dali Deus foi falando no particular comigo. A gente vê que Jonas, queridos, ele não quer entregar a mensagem e na mente dele ele elabora um plano. E qual é o plano? Eu vou fugir, eu vou para longe daqui, porque eu não vou fazer o que me foi pedido por Deus. Então eu vejo que Jonas, ele teve a capacidade de se levantar. O texto diz que ele se levanta para ir fugir. Eu fiquei pensando, Senhor, ele teve a competência, a capacidade, a saúde para se levantar para ir na direção errada. A gente vê um profeta que está caminhando em direção a um lugar que Deus não mandou ele ir. Mas engraçado que ele está usando o mesmo ar no pulmão, a mesma saúde concedida, os recursos que Deus já tinha colocado na vida dele para comprar uma passagem para longe de Deus. E quantos de nós não somos assim? Temos muita disposição para ir para lugares que não nos levam a Deus. Temos muita disposição para nos levantar, para sair da presença do Senhor, mas não conseguimos vencer o nosso eu e nos aproximar de Deus através da vontade dele. Jonas ainda por cima compra, queridos. Eu fiquei impactada com isso, porque muitas das vezes é assim, a gente está até investindo, a gente está até colocando nosso dinheiro, nossa disposição em coisas que não edificam a nossa vida. Compramos passagens para nos afastar de Deus, compramos às vezes ingressos, sabe, para barcos que estão nos levando para a furada. Gastamos dinheiro, gastamos tempo, gastamos nossa saúde. Mas estamos tão distantes de Deus. Queridos, eu não estou dizendo que se divertir é ruim, coisas normais do cotidiano, mas muitas das vezes a gente troca a presença por coisas que são fúteis. Então hoje, se levante, mas não é para fugir não. Se levante para fazer a vontade do Senhor. Ela pode até não ser de acordo com aquilo que você gostaria de fazer, mas ela será boa, perfeita e agradável. Assim que você realizar ela, você vai entender que tudo já estava programado de acordo com um plano muito maior daquele que você hoje pode imaginar.
Outra palavra que saltou aos meus olhos, porque foi muito assim notório que a gente vê que ele vai fugir e ele chega no porto. E a palavra que está na minha Bíblia é que ele encontra um barco. E eu fiquei pensando, ele encontrou? A Bíblia sugere algo casual, mas nada é casual. Nada está na Bíblia em vão. Queridos, ali era um porto e deveria mesmo ter barcos. Mas essa palavra encontrou um barco quer dizer a única coisa que ela pode significar hoje para nós. Estava ali já preparado um barco para levá-lo para longe de Deus. Billy Graham, ele falou uma frase que é muito interessante. Ele vai dizer assim, toda vez que o homem pensar em navegar para longe de Deus, o diabo terá o barco da desistência preparado para levá-lo. Deixa eu te falar algo. Ele encontra um barco. Essa casualidade não está aqui por acaso. O que Deus quer dizer para nós, querida, é que todas as vezes que nós estamos em fuga, todas as vezes que você já colocou na sua mente, no seu coração, que você não vai mais seguir na direção de Deus, Satanás entra em ação e ele disponibiliza recursos para te levar para mais fundo do poço, para mais longe da presença de Deus. Queridos, é isso mesmo. Ele não vai medir esforços para te afastar ainda mais da presença de Deus. Então, cuidado, porque tem muita porta que está se abrindo que não é vontade de Deus. Tem muita gente te chamando para algumas situações que aparentemente lhe darão prazer, lhe darão felicidade momentânea, mas não é a vontade de Deus. Isso já é Satanás disponibilizando bandejas para fazer você sair da presença do Senhor, comendo manjares do mundo. Ei, vai não cai nessa não. Jonas, infelizmente, entra nesse barco. Mas o Senhor tem misericórdia de nós e tem planos para nos fazer voltar à vontade dele. Então, olha, Jonas é profeta, Jonas se levanta para ir distante do Senhor, Jonas encontra uma porta que Satanás abre para ele acelerar o processo de distanciamento. E para completar, ainda vai ter que passar uma prova muito maior, que é o vento de Deus. Queridos, o vento de Deus, pastora, a gente está muito acostumado a usar esse termo vento para tribulação, para falar que o inimigo está furioso, para dizer que isso é obra do inimigo. Mas, aqui deixa claro que nem todo vento é para nossa morte, nem todo vento é para a finalidade de nos matar. Ou seja, Deus permite um vento forte para o mar. Ele vai enviar esse vento justamente para sinalizar para o profeta que aquele caminho, aquela direção não era a direção exata. Você está comigo aí? Dá um glória aí, dá um amém, compartilha, vai compartilhando. O que acontece, queridos? Existem 3 características nesse vento que Deus envia para aquele mar, justamente chacoalhar aquele barco. E eu vejo aqui 3 características. A primeira característica desse vento é criar um bloqueio. Muitas das vezes eu e você estamos passando por provas, por crises que estão nos impedindo de ir além nessa rota de fuga. Porque nós sabemos que quando o caldo aperta, quando a coisa estreita, nós logo lembramos daquele que pode nos socorrer. Então Deus envia um vento e o barco começa a ser chacoalhado, ou seja, está sem direção e ele não está avançando para o destino onde Jonas achou que seria a sua tranquilidade, né? Não vou mais fazer a vontade do Senhor, eu vou para Tarsis. Não, vento também pode ser bloqueio. De repente, essa crise que você está vivendo, esse problema que se instalou na sua casa, de repente, dentro do seu ministério, houve um vento para que você se achegasse a Deus. Volte na direção que você estava fugindo. Porque Deus está te chamando de volta. Então, esse vento criou um bloqueio, queridos, para que Jonas não avançasse na rota de fuga. Outra característica que eu vejo é que esse vento,
ele tem como colocar para fora aquilo que nem era para estar dentro. Entenda, os marinheiros começam a jogar as bagagens fora para fazer o navio ficar mais leve. E eu fico pensando que algumas bagagens, tudo bem, eram desnecessárias, mas outras não. Algumas bagagens eram para continuar ali, só que eles jogam tudo fora. E às vezes assim somos nós. Jogamos fora o que era para ficar e deixamos dentro o que não era nem para estar. Tem vento, queridos, que vai tirar aquilo que não era para estar dentro. O profeta não era para estar naquele barco. Tem situações que não é para você estar. Tem lugares que não é para você frequentar. Aí Deus vai permitir um vento para que você até mesmo seja expulso daqueles lugares, para que você volte para a rota de Deus. Oh, aleluia! Ei, Deus está falando, eu não sei com quem, eu não sei quem vai atingir, mas tem lugar que não é para você estar, tem lugar que não é para você frequentar, tem pessoas que você vai pregar a palavra, mas você não tem como conviver. Então, em nome de Jesus, se esse vento está chegando aí na sua casa, entenda que pode ser para te tirar de situações a qual iriam te distanciar de Deus. E Deus está te dando uma nova oportunidade de você se chegar a Ele. Aleluia! A terceira característica desse vento, queridos, que vai despertar em mim algo muito interessante. Tem vento que vem de Deus, que é para nos empurrar ao nosso destino. É para nos trazer para o nosso destino profético. A gente vê que devido ao vento, devido ao barco estar sendo chacoalhado e quase vindo a naufragar, eles encontram Jonas. E Jonas vai dizer, olha, esse vento é por minha causa, estou fugindo do meu Deus, mas podem me jogar ao mar que ele vai cessar. E de fato, cessou. Mas ele foi jogado ao mar, ou seja, por conta do vento, Jonas foi lançado ao mar. E no mar, a gente conhece a história. Um grande peixe engole Jonas e o leva durante 3 dias e 3 noites no seu ventre até Nínive, a cidade a qual o profeta deveria ter ido. Então tem muito vento, querido, que está apenas te empurrando para o lugar que você não deveria ter fugido. Ei, você tem chamado. Ei, Deus te escolheu, te levantou como um profeta nessa terra e você está fugindo do quê? Então eu vou lançar um vento que vai te empurrar para o destino a qual eu tenho para você. E a gente vê que Jonas, ele simplesmente chega no destino porque o vento de Deus soprou sobre a vida dele. Então, às vezes, nós estamos reclamando do vento, estamos dizendo que o vento é do inimigo. Ei, para de dar crédito a ele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que você viveu, a situação de risco que você viveu, a situação de aperto que você viveu, a situação de, de tristeza, de dor, de luto, pode ser um vento que está te empurrando justamente para o seu destino profético. Então, pare de lutar, pare de resistir e simplesmente faça como Jonas, me jogue no mar que o vento vai cessar. Oh, queridos, e Jonas aqui me faz perceber que muitas das vezes, quando a gente resiste ao chamado de Deus, quando a gente resiste ao nosso destino profético, aquilo que fomos chamados para fazer, nós colocamos todo mundo que está no nosso barco em risco. Todos os marinheiros correram risco de vida porque Jonas não estava posicionado. Então, querido, se posicione hoje. A sua casa precisa do seu posicionamento hoje. Deus te chama para um destino profético. Oh, aleluia! Por último, e não menos importante, a palavra que saltou aos meus olhos foi a palavra dormia. E essa a gente já ouviu muitos pregadores falar, né? Que às vezes, queridos, a gente está tão imerso aos problemas, estamos com tantas dificuldades que a gente prefere fechar os olhos para não ver a nossa realidade. E isso foi o que Deus mais tratou ao meu coração, porque fechar os olhos para o problema não traz solução. Fechar os olhos para a situação de crise não vai fazer a crise passar.
fechar os olhos para aquilo que está te atormentando, te corroendo, não vai fazer passar. Oh, aleluia! E precisamos entender isso, queridos. Tem muita gente dormindo quando deveria estar acordado, atento para aquilo que está acontecendo. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, porque hoje você vai despertar. Hoje o sono, aquele sono que fazia você fugir dos problemas, não vai mais te acometer. E deixa eu te falar algo sobre o sono. Ter sono é saudável. Precisamos dormir, precisamos descansar, mas tudo é com a forma que a intensidade e a motivação que a gente faz. Muitas das vezes, é como eu falei, estamos dormindo para fugir. Dentro da rota de fuga, Jonas, não satisfeito em já estar indo para distante do Senhor, ele ainda fecha os olhos para a circunstância que está ao redor. E isso não vai trazer uma solução de problemas, queridos. Então, eu quero declarar que não vai haver mais profetas dormindo no tempo de ficar alerta. Eu e você somos profetas do Senhor, que todo tipo de sono com a especialidade de fuga, com a finalidade de fugirmos da realidade, seja retirado da nossa vida. Nós não vamos viver de olhos fechados para os problemas. Pelo contrário, nós vamos viver alertas, com os olhos abertos, entendendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Porque é só assim que a gente vai enxergar novamente o caminho que devemos tomar. Então, eu quero que você entenda que a gente está, às vezes, no sono que vai nos levar a ficar alheios aos problemas. Jonas não estava vendo o barco afundar, Jonas não estava vendo o desespero daqueles que estavam no barco. Ei, de repente você está aí dentro da sua casa, fingindo que está tudo bem, fechando os olhos, dormindo e não está vendo o desespero daqueles que estão ao redor, daqueles que querem o seu bem, daqueles que precisam da sua palavra, daqueles que precisam que você se levante. Então esse vídeo hoje, queridos, é com a finalidade de dizer para você: desperta! Desperta, porque o Senhor tem um destino profético para a minha vida e para você. Então, queridos, hoje eu quero te pedir que você venha, através desse vídeo, se permitir voltar a fazer a vontade do Senhor. Eu não sei se você se afastou de Deus. Eu não sei se você, de repente, nem conhece a esse Deus, mas foge de um encontro. Tem muita gente fugindo de um primeiro encontro com o Senhor. Pare de resistir, pare de fugir, entenda que Deus tem planos muito maiores para você e só depende de você estar posicionado para vivê-los. Então, profeta de Deus, eu quero lhe dizer, levante-se na direção de Deus, compre, invista naquilo que vai favorecer o seu crescimento para o reino. Comece a colocar no seu coração que é o Senhor o seu caminho. E, se o vento chegar, entenda que o Senhor continua no controle do seu barco. E levante a sua cabeça, abra os seus olhos e comece a ver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, guarda ela na tábua do seu coração, que você tenha sido muito edificado, assim como eu, é o que eu desejo. E já agradeço você que ficou até o final desse vídeo, sendo edificado pela palavra que liberta, cura e salva. Amém? Já, novos conteúdos serão gerados e eu já espero você aqui. Beijo, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus!